Muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Santo Deus e Pai, meu Deus, é Tua vontade, é a Tua palavra que aqui, Senhor, estamos para fazer menção. Para que haja transformação, libertação no entendimento e no espírito de todos aqueles que precisam ser moldados. Em nome de Jesus. Amém. Estamos com um assunto, havíamos falado que iríamos fazer esta meditação sobre a soberba e o orgulho. E hoje estamos aqui. O título desta meditação: a soberba e o orgulho, duas naturezas abomináveis diante de Deus. Vamos ler o texto bíblico aqui, se encontra no livro de Tiago, já próximo, Novo Testamento, já próximo ao Apocalipse, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, e depois vamos ler o versículo 6. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Versículo 6. Antes ele quem? Deus, dá a maior graça pelo que diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Antes de começar a falar da meditação propriamente dita, gostaríamos de fazer uma reflexão aqui. Deus é um Deus que é santo. Com Ele habita a luz, a pureza. E acima de tudo, que temos entendido a humildade, o controle do domínio da humildade de espírito. Jesus mesmo disse isto certa vez em Mateus capítulo 11. Se não me foge a memória, me parece que é o versículo 28. Disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. E de onde procedem as contendas, como temos lido aqui? Como começa a dar origem à soberba e ao orgulho? Isso teve início com um querubim quando ele habitava no céu, que agora ele está aqui sobre a terra, que o nome dele agora se chama Satanás, o diabo. Acontece quando a pessoa não quer se submeter, não quer receber ordem, não aceita estar errado e quer fazer as coisas da sua maneira e cobiça as coisas que não lhe pertencem. Foi o que Lucifer, quando estava no céu, o querubim, cobiçou o trono de Deus e não queria se sujeitar-se a Deus e queria aquilo que era de Deus. O orgulho entrou, porque Deus é o único que é Deus, é o único que deve ser adorado e servido. E com Deus habita toda a verdade. E com o querubim Lucifer já existia a mentira, já existia, ele deixou entrar o orgulho, a ganância e essa natureza de insubmissão, de ser orgulhoso, que ele está sendo o certo e as atenções ser voltada para ele em adoração. E aí, esta é a palavra que nós temos falado para alguém. E aqui nas meditações,
nunca, jamais e em tempo algum o orgulhoso ficará na presença de Deus. Mas o humilde sim, pois é esse respeito que estamos aqui para falar mais algo, guiado pelo Espírito Santo. Vamos fazer menção do versículo base. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todo aquele que se esvazia de si, que no seu íntimo, com sinceridade, fala para si mesmo, eu não sou nada, Deus é tudo. Senhor, tem misericórdia de mim. E quando está errado, dá a mão palmatória, sabe, ser obediente, submisso. Esse é o humilde de espírito. Vamos continuar aqui em uma pontuação muito importante. O orgulho faz Deus rejeitar nossas vidas e orações. Quando Jesus citou uma parábola em Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número Lucas 12 não, 18, me perdoe. Lucas, a parábola do fariseu e do publicano. Houve dois homens que subiram para o templo com o propósito de orar. O fariseu e o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, de forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo e tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe nem ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim pecador. Digo-vos, pois, este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Houve esses dois homens que foram orar e o fariseu começou a se ensoberbecer, se engrandecer, dizendo que não era pecador e que outros, quem pecava, e ainda mostrando, eu jejum, eu dou dízimo. Deus quer que a gente façamos as coisas para Ele de uma forma secreta, não para mostrar a homens nenhum. O Senhor Jesus disse, aquele que busca galardão de homem, ser visto por homem, receberá galardão de homem. Mas aquele que procura ser visto e fazer as coisas para Deus, receberá galardão de Deus. Temos feito aqui, dito aqui em outras meditações, desde os nossos 18 anos, quando tínhamos mais tempo como solteiro para evangelizar, fazer algo para Deus, sempre falávamos para Deus que queríamos fazer e não queria ter recompensa de nada e queria que só Deus visse isso. Nunca fomos de querer mostrar para pastor e para outras pessoas, ó, estou fazendo isso, ó, pastor, nunca. Sempre focamos fazer tudo para Deus e de todo o coração para ser só visto e recompensado por Deus. E o fazendo de todo o nosso coração. Então, o orgulhoso é assim, ele quer aparecer, quer atenção para ele. E isso não é bom. Mas quando a pessoa se humilha como o publicano, Senhor, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus disse, esse saiu da oração justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, se humilha diante de Deus, reconhecendo que não é nada, e humilde de espírito, ele está pronto para servir, ser servo, ser submisso, receber ordem. Já o soberbo e o orgulhoso, ele quer que ele seja servido, ele quem quer estar sempre certo, ter as atenções, e não aceita a repreensão.
o orgulhoso e soberbo não aceita a repreensão, nem aceita servir. Continuando aqui. O soberbo não aceita estar errado ou ser corrigido, já falamos. O orgulhoso não quer estar sujeito a ninguém. Ele não quer se sujeitar a ninguém. E aqui, para concluir, teríamos mais algo a falar, mas vamos ficar por aqui. Em outra ocasião poderíamos falar outra parte falando deste assunto, mas vamos ficar por aqui com esta reflexão final de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, que diz o seguinte, que diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. E aí então, que dizer? Reflitamos agora. O soberbo, o orgulhoso, quer estar sempre com razão, não aceita ser submisso e através disso vai entrando um pesar. A pessoa vai contraindo algo vazio, amargoso para dentro de si. E humilde de espírito, é submisso, é servo, ele sempre não faz ser que é alguma coisa. Está sempre para receber repreensão e servir a outros. E aí então, o que a palavra de Deus diz? O orgulhoso soberbo, Deus resiste, não estará diante de Deus. O humilde, Deus dá graça e estará diante da presença de Deus. E então, use a fé inteligente. Aqui é os neurônios, o raciocínio. Usamos, pois eu tenho aprendido a usar. Pensar, raciocinar. Peraí. Se eu for soberbo, não querer ser submisso, querer ambicionar, ser arrogante, querer algo que não é meu e não querer ser servido, eu não estarei diante de Deus, eu não prestarei para servir a Deus, para estar diante de Deus, porque eu não vou conseguir obedecer e vou querer tomar algo que não é meu, igual Lucifer. Mas se eu for humilde, aprender como Jesus disse, aprendi de mim que sou manso e humilde. Se eu aprender a ser humilde, submisso, o humilde é aquele que obedece. Então, se eu aprender a ser submisso, obedecer, ter prazer pela lei de Deus, em servir e estar contente com o que eu já tenho, com o que Deus já me deu, mesmo seja coisas simples, eu irei me contentar, como diz no livro de Hebreus capítulo 13, contentai-vos com o que tendes. Então, quando você está satisfeito pelo que é, pelo que Deus lhe deu, este é o segredo, ser feliz pelo que Deus é e pelo que Deus já lhe deu. A gente saber se satisfazer, ficar satisfeito e não querer algo a mais. Tenho dito a Deus, aqui vou revelar para a glória de Deus este segredo. Eu tenho dito a Deus, ó Deus, o que eu mais quero do Senhor é que eu tenha um coração reto, igual Davi, um coração de adorador, e o meu maior prazer é te servir. Me esmera, me molda a ter prazer para te servir e ter prazer para amar e guardar a tua lei. E outra coisa, me molda a ser grato pelo que o Senhor é para mim. Eu não quero mais ter ganância nem cobiça por algo mais. Mesmo quando estiver nas mansões celestiais, a minha glória, tanto aqui como no céu, vai ser te servir, e o Senhor é quem é o meu tudo e é o meu galardão. Foi o que Deus disse para Abraão. Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Abraão, eu sou o teu galardão. Então, todas as pessoas que se moldam, que buscam a Deus, a se moldar para ter o espírito da humildade, trilha esse caminho.
trilha este propósito, já se moldando, já fazendo um estágio aqui na terra para estar preparado para com Deus lá no céu. Porque está escrito isto, está escrito no Salmo 15, leia o Salmo 15, o Salmo 24. Aquele que é vaidoso de espírito, aquele que é orgulhoso, aquele que é arrogante, não entrará no céu. Só aquele que é puro, limpo, humilde de coração, igual criança. Mateus capítulo 18, versículo 3. Leia isso e você vai ver que essa é a característica, as características e o perfil daquele que estará diante da presença de Deus. Sempre Deus dando graça a ele e colocando ao lado, na presença dele, humilde de espírito. Vamos orar a Deus. Aleluia. Deus, tem misericórdia. Eu louvo, eu não sou merecedor, nem tantos outros que já conhecem este caminho, o caminho de trilhar a humildade. Sabe que nós não merecemos nada, tudo é o Senhor que faz. O apóstolo Paulo diz, a minha suficiência em ser fiel não vem de mim mesmo, mas vem do teu poder, pelo teu Espírito. É isso, Senhor, que reconhecemos. Abençoe, quebranta tudo aquele que der lugar, que for sincero e se expor em oração a ti, dizer, Senhor, realmente eu ainda sou orgulhoso, realmente eu ainda sou prepotente, realmente eu quero aquilo que não é meu, realmente eu não aceito servir, eu quero que as pessoas me sirvam, eu quero ser atenção, eu quero sempre ter razão, tenha misericórdia, seja sincero, rasgue, como diz lá no livro, se não me foge a memória, de Joel, rasgai o vosso coração. Então, aquele, meu Deus, que realmente for sincero e expor o seu coração, que o Senhor venha transformar, que a soberba, que o orgulho, a vaidade de espírito venha ser expelida e venha ter um novo coração, um novo espírito. É isso que te oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Saiba disso. Deus quer transformar. Deus quer dar a todos nós um coração segundo dele, um espírito segundo dele, a humildade de espírito. A maior virtude que há no ser humano se chama humildade de espírito e a segunda, sinceridade de coração. Deus abençoe a todos, pense bem, reflita em tudo quanto Deus tem nos usado neste dia e venha buscar força a Deus. Se não é humilde de espírito, se há alguma coisa que precisa ser tratada, seja sincero, Deus, eu tenho isso, eu preciso mudar nisso, tenha misericórdia de mim. Eu tenho uma maior certeza que Deus fará isso e é o maior prazer, desejo de Deus, transformar o homem que tem orgulho, soberba, em um homem cheio do amor, do espírito e da humildade. Nós falamos isso com experiência própria. Deus já moldou muita coisa no nosso espírito, sobre muitas coisas de vaidade, de orgulho, e ainda está mudando. E nós vemos isso em várias histórias da Bíblia. Homens que foram mudados por Deus. Moisés foi um manso, Davi foi outro, homem segundo o coração de Deus. E o apóstolo Paulo foi outro, que perseguia o povo de Deus. Era um homem muito sagaz em querer fazer algumas coisas que não era da vontade de Deus. Ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele se tornou uma ovelha, um soldado, um homem de espírito humilde. E é isso que Deus quer fazer com todos nós. Antes que passamos a outra vida,
para outra vida, para a eternidade. Faça isso. Busque isso em Deus. Eu tenho certeza absoluta pelas Escrituras Sagradas que a sua vida não será a mesma. Você dirá, eu profetizo isso sem medo de errar. Você dirá, puxa vida, aquela palavra que Deus usou, aquele servo de Deus naquele dia, quando eu coloquei, me derramei, mudou minha vida. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sei o que é espírito de humildade. Hoje eu sei o que é servir, o que é dar toda a honra, a glória a Deus, toda a atenção e saber ser submisso e me contentar com o que tenho. Aí sim, você terá uma vida verdadeiramente completa, feliz pelo poder de Deus no Espírito. A vida que Deus quer transformar, ela começa dentro, no Espírito. Está escrito isso, é porque muitas pessoas parece que ainda não acordou o sentido do entendimento das Escrituras. Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus. Tem pessoas que procuram primeiro buscar bênção, enriquecer, bênção para isso, bênção para aquilo. Aprenda primeiro seu espírito. Em breve, estamos nos preparando para isso. Trazemos tipo um seminário, vários dias falando como curar primeiro o espírito, sarar, transformar primeiro o espírito, porque primeiro é dentro. A transformação começa dentro do espírito, não é no corpo nem na alma, primeiro é no espírito. Deus abençoe a todos, ore por nós, precisamos que todos nos intercedam diante de Deus para continuar firme aqui neste propósito, neste canal, fazendo a missão que Deus nos concedeu, nos incumbiu de trazer a palavra, o ensinamento pela palavra, o ensinamento para transformar com verdade, pelo Espírito, pelas Escrituras, porque são as Escrituras e através do Espírito Santo, na unção de Deus, é que há transformação de vida quando a cada um dá lugar a Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.